de te fortalecer espiritualmente, também melhora a tua saúde, pode ter certeza, tá? Então nós estaremos aqui juntos, né? Na quinta noite, como nós sempre estamos, e fica essa dica para vocês. Então nós vamos divulgar esse jejum aí durante essa semana. Amém? Então, Gabriel, lembra lá daí de mudar a data lá para quinta-feira, beleza? Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Estamos chegando ao fim. Hoje é a última mensagem sobre a série do Êxodo de Israel. Quero convidar vocês a lerem comigo, acompanharem aqui no telão. Êxodo 17, de 8 a 16. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Então diz assim: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé-Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Amém, queridos? Bem, tema da mensagem dessa manhã: batalha espiritual. Amém? Então nós vamos falar, baseado nessa passagem, a respeito de batalha espiritual. E dentro dessa série, então, sobre o êxodo de Israel, nós vamos extrair algumas verdades sobre esse tema. E essa passagem mostra um pouco daquilo que acontece conosco quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do momento da nossa conversão até o momento em que somos chamados para estarmos definitivamente na presença de Deus, na glória, no paraíso, nós passamos por uma batalha espiritual. No momento em que você se converteu, você automaticamente foi alistado num exército, e agora você tem um inimigo espiritual, e você está numa batalha espiritual. Então é isso que nós vemos nessa passagem. Israel sai do Egito, o Egito representa o mundo, então Israel é liberto por Deus de maneira sobrenatural, sob a liderança de Moisés. Eles passam pelo Mar Vermelho. O primeiro desafio do povo foi o Mar Vermelho, e aí eles entram no deserto, e eles começam a peregrinação deles no deserto, e Deus os conduz até uma região onde haviam águas, uma região conhecida como Mara, e essa região se chamava Mara porque as águas eram amargas, e o povo foi beber das águas e não conseguiu beber, as águas não eram próprias para o consumo. Então Moisés clama ao Senhor, o Senhor mostra uma árvore, Moisés joga essa árvore nas águas, e as águas são
curadas e o povo pode beber. E ali Deus então se revela como Jeová Rafá, eu sou o Senhor que cura. E o povo então segue o seu caminho, a sua peregrinação, e chega num momento onde eles murmuram contra Moisés, contra Arão, porque eles estavam com fome. E eles dizem mais ou menos assim: era melhor ser escravo no Egito do que morrer de fome nesse deserto. Pelo menos lá no Egito, nós estávamos diante das panelas de carne, nós tínhamos pão em abundância. E então Moisés clama ao Senhor e Deus promete sustentar o povo. Deus envia um bando de codornas para que o povo pudesse comer carne. E ali também Deus estabelece uma aliança de que durante aquele tempo no deserto, todas as manhãs choveria pão do céu. Então, junto com o orvalho que descia no deserto, descia também o maná, que era o pão do céu, para que o povo pudesse se alimentar. Então o povo começa a ter uma revelação de que o Senhor também era um Senhor provedor. E o povo então continua a sua peregrinação, e chega num outro momento que o povo também tem sede. Novamente o povo reclama, porque eles queriam água, e Moisés então clama ao Senhor, e o Senhor mostra para Moisés uma rocha, e diz assim: suba na rocha com o teu cajado, e bata na rocha. Quando você bater na rocha, dali vai jorrar água para que o povo possa beber. E Moisés fez isso, feriu a rocha, e dali então jorra um rio de água para que o povo possa beber e se saciar. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê que o apóstolo Paulo diz que aquela rocha seguia o povo, e aquela rocha era Cristo. Assim como Cristo foi ferido por nós para nos trazer vida, aquela rocha foi ferida para que o povo pudesse ter a sua sede saciada. É por isso que Jesus diz que aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, porque Cristo é essa rocha, e quando nós cremos nele, rios de águas vivas passam a fluir do nosso interior. Mas o povo então continua a sua peregrinação. Era uma peregrinação onde eles estavam experimentando o sobrenatural de Deus, e agora chega a uma altura da história desse povo em que nós temos a primeira batalha entre Israel e uma outra nação. Nós vimos aqui que Israel foi atacado por Amaleque. Os israelitas foram atacados pelos amalequitas. E aqui eu quero abrir um parênteses, e eu quero falar um pouquinho sobre quem eram os amalequitas. Preste atenção. Amaleque, o pai dos amalequitas, ele foi neto de Esaú. Quem foi Esaú? Esaú foi filho de Isaque, irmão gêmeo de Jacó. E Jacó é Israel. Foi Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. E Esaú e Jacó, ou seja, Esaú e Israel, eles eram gêmeos, e eles brigavam desde o ventre da mãe deles, não é verdade? Então eles são filhos de Isaque e Rebeca. Rebeca era uma mulher estéril, então Isaque ora pela sua mulher para que ela pudesse dar luz a filhos. Deus abençoa, Rebeca engravida de gêmeos, e de repente os gêmeos na barriga de Rebeca estão brigando, estão lutando, e Rebeca fica incomodada com aquilo. Ela consulta o Senhor, e o Senhor revela para ela o que estava acontecendo. O Senhor diz assim: 2 nações estão no teu ventre, e eles serão rivais, essas 2 nações serão rivais, e o maior vai servir o menor. Então nascem os meninos, o primeiro a sair é Esaú, e o segundo a sair é Jacó. E os dois brigam durante o desenvolvimento deles, brigam pelo direito de primogenitura do pai. Você sabe que Jacó, Israel, engana o pai e consegue ali o direito de primogenitura do irmão, e ali uma briga acaba sendo criada assim, que quase gera a morte de um deles, e um deles tem que fugir. Jacó tem que fugir da casa dos pais, e a rixa continua, e continua não só entre os dois, mas continua com os seus descendentes. Então todos os descendentes de Esaú, e entre eles estão os amalequitas, se tornam inimigos ferrenhos do povo israelita. Então quando Israel está no deserto, peregrinando rumo à terra prometida,
o primeiro povo a atacar os israelitas são os seus irmãos, entre aspas, né? Porque são filhos de uma mesma linhagem, digamos assim, são os amalequitas. Então os amalequitas atacam os israelitas, e aí Moisés manda Josué, que era o chefe ali, o comandante do exército, ir para a batalha, e ele sobe no alto de um monte, no cume de um outeiro, ele e junto com ele 2 homens, Arão e Hur, e Moisés levanta suas mãos em forma de cruz. Enquanto Moisés está com as suas mãos erguidas, Israel prevalecia na batalha, mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. E aí então Arão e Hur têm uma ideia, pegam uma pedra, colocam para que Moisés se sentasse nessa pedra, e um fica de um lado, do lado, por exemplo, esquerdo, e outro do lado direito de Moisés, sustentando as suas mãos. E Moisés então tem as suas mãos sustentadas, e ele fica com as mãos erguidas até o pôr do sol, e os israelitas vencem a batalha contra Amaleque. E então, aqui vem uma outra revelação de Deus. Moisés levanta um altar ao Senhor, e Deus se revela ali ao povo como Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. E essa bandeira representava um estandarte de Israel, do exército de Israel. Agora Deus começa a se revelar ao povo como um Deus, o Senhor dos exércitos, um Senhor poderoso nas batalhas. Agora, o que nós vemos aqui, queridos, é que a batalha, preste atenção, não foi vencida de maneira natural. Você prestou atenção? A batalha foi vencida de maneira espiritual, foi uma vitória espiritual, não foi uma vitória natural. Porque enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando as mãos dele se cansavam e as mãos dele se abaixavam, Amaleque prevalecia. Então a vitória que Deus tem para nós não virá no poder humano, não vem na capacidade humana, não vem através da musculação, não vem através de um exército poderoso, vem pelo Espírito do Senhor. É por isso que Zacarias 4,6 diz: não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, trazendo isso para as nossas vidas, queridos, quando nós nos convertemos, eu repito, nós entramos num exército. Preste atenção, a igreja não é um hospital. Nos perdoe, irmãos, muitas vezes nós falamos para vocês que a igreja é um hospital, nós erramos. Não existe nenhuma base bíblica para isso. A Bíblia não compara a igreja com um hospital em nenhum momento. A Bíblia compara a igreja com uma família, a família da fé, compara a igreja com um corpo, né, onde nós somos membros desse corpo, compara a igreja com um edifício, compara a igreja com a noiva de Cristo, e compara a igreja com um quartel-general, onde nós estamos alistados agora nesse exército. Nós somos combatentes do reino de Deus. É claro que num quartel-general tem a enfermaria, né, irmãos? Então, quando algum soldado está ferido, ele vai precisar de tratamento, com certeza. Então, de alguma maneira, a igreja também é um lugar de tratamento. Mas nós estamos aqui num quartel-general. E a partir do momento em que nós somos resgatados do império das trevas, nós somos alistados automaticamente no exército do Senhor. Então, nós estamos numa batalha espiritual. E não pense que você não vai ser atacado. Veja que o povo começou a sua peregrinação e logo um inimigo, Amaleque, ataca o povo de Israel. Então nós temos um inimigo em comum, e esse inimigo não é o nosso irmão. Posso ouvir um amém? Então olha aí para a pessoa do seu lado, diga assim, ó, nós temos um inimigo em comum, e não é o nosso irmão. Amém? Teu inimigo, irmão, não sou eu. Você não é o meu inimigo. Nós estamos no mesmo time. E nós temos um inimigo em comum. E esse inimigo é o príncipe das potestades do ar, é Satanás.
Então existem dois reinos: o reino de Deus e o império das trevas. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. E nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Por quê? Para que nós possamos resistir no dia mau. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E por isso que Paulo fala: tomem toda a armadura de Deus, toda. E essa armadura é formada por capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Numa das mãos nós temos que ter o escudo da fé, porque com ele nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Na outra mão nós temos que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é uma arma de ataque. E nós temos que calçar nos nossos pés os calçados da preparação do Evangelho da paz. E por que eu estou falando isso? Porque muitos cristãos perderam a perspectiva de que a nossa luta é contra esse inimigo espiritual. E esse muitas vezes é o problema da igreja. Nós estamos lutando entre nós, ao invés de nos unirmos para lutar essa batalha espiritual. Então, irmãos, preste atenção. O mundo espiritual rege o mundo físico. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são espirituais. Primeiro veio o espiritual e depois veio o natural. Então, muitas manifestações que acontecem na nossa vida pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, são manifestações espirituais. Agora preste atenção no que eu vou dizer, tá? A minha mensagem aqui vai ser uma mensagem de 3 pontos, certo? Mas repito, não aquela famosa mensagem de 3 pontos, sabe, né? Vou repetir aqui, né? Aquela mensagem onde o pregador lê o texto, primeiro ponto. Segundo ponto, ele sai completamente do texto, né? E terceiro ponto, ele nunca mais volta para o texto. Muito comum, né? Essa famosa mensagem de 3 pontos. Não, eu vou ficar no texto, tá, irmãos? Vou explicar o texto e vamos aplicar o texto, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando se trata de batalha espiritual, o cristão deve ser violento. Estão me ouvindo? A Bíblia não é a favor da violência física, tá? Pelo contrário, quando diz: se alguém ferir a tua face, mostra a outra. Mas quando se trata de batalha espiritual, o cristão deve ser violento. Sabia disso? Jesus falou isso. Ele disse assim que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Os violentos, diz uma tradução, se apoderam do reino de Deus. Esse é o nosso problema às vezes. A gente trata muito bem o diabo, às vezes, ao invés de partir para o ataque. Essa que é a verdade. Então a primeira lição prática dessa passagem é o seguinte: seja violento. Seja forte, seja guerreiro. O que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. E Ele passou essa autoridade para nós. Ele disse: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, de todo o poder no mal, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano algum. A autoridade de Jesus está onde hoje? Está sobre a igreja. Então nós precisamos ser violentos se nós quisermos vencer no reino de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos morrer no deserto, irmãos. Os dias são maus. Se você não partir para o ataque, a melhor defesa é o ataque. Você vai morrer no deserto. É isso que está acontecendo. Você está desanimado, né? Estou desanimado espiritualmente, estou sem vontade de vir para a igreja, de fazer as coisas de Deus, enfim. Claro, você está apanhando para o diabo, irmão. Essa é a verdade. Parte para o ataque. Saia da tua zona de conforto. Amaleque está te atacando e você está aceitando. É como aquela ilustração, né? Calça rasgada. As duas mulheres de pastores estavam costurando
as calças dos seus maridos, né? E aí uma delas falou assim: ai, pobre do João, meu marido, ele está muito desanimado, ele está depressivo, ele está pensando em abandonar tudo, em entregar a igreja, enfim, estava lá, né, murmurando a respeito do marido. E a outra se surpreendeu, ela disse assim: eu sinto muito pelo teu marido, mas com o meu está acontecendo exatamente o contrário. Ele está motivado, animado, esperançoso, diante das dificuldades, ele sempre tem uma palavra de Deus. E aí houve um silêncio naquela sala, onde as duas estavam costurando as calças dos seus maridos. A primeira, que tinha o marido desanimado, ela estava costurando o traseiro da calça do seu marido. Mas a outra, que tinha o marido animado, estava costurando os joelhos da calça dele. Ou seja, um ficava ali sentadão, na frente da TV, da internet, enquanto o outro, joelho no chão, busca de Deus, batalha espiritual, né? Quarto de guerra, como aquele filme, né, famoso aí cristão nos apresenta também. Então um estava animado, o outro estava desanimado. Se você alimentar a tua carne com 3 refeições quentes por dia e der para o teu espírito somente um sanduíche frio por semana, ou por mês, né? Alguns é por mês, não é nem por semana. Quem vai prevalecer, irmão? A tua carne ou o teu espírito? Por isso que coisas espirituais não fazem sentido para alguns crentes. É pesado as coisas espirituais para alguns crentes. Tem crente que não consegue ouvir meia hora de exposição bíblica. É pesado, irmão. É pesado, por quê? Porque não faz sentido. Alimentando a carne, é só carne. E por isso que a gente tem procurado criar aqui uma cultura de oração, de jejum, de exposição bíblica. E eu particularmente quero dar esse testemunho, né? Tenho semanalmente aí jejuado e procurado prolongar os meus jejuns, né? Eu tinha muita dificuldade de passar de 1 dia e meio de jejum, né? 1 dia e meio é um jejum aí de 36 horas, né? Eu ficava insuportável, irmãos, né? Minha esposa fala: come, porque vinha aquela irritação, porque chega nesse momento, começa a bater fome mesmo. E eu sempre ouvia falar, ó, depois do 3º dia, ou a partir ali, quando você entra no 3º dia, você deixa de sentir fome. Eu falei, eu preciso romper essa barreira. Você vê na Bíblia que um jejum, por exemplo, de 3 dias já é poderoso, né? Esther ali, quando ela foi interceder pelos judeus, que havia aquele decreto de que os povos ali da Pérsia poderiam matar os judeus, ela orou e jejuou com as suas servas durante 3 dias, e o Senhor trouxe livramento. Você vê também quando Jonas pregou para Nínive, a cidade de Nínive jejuou por 3 dias, né? Tanto pessoas como animais, e o Senhor trouxe o livramento também para a cidade. Eu falei, não, tenho que passar essa barreira, e pela graça de Deus tenho conseguido ultrapassar essa barreira, já feito aí jejum de 72 horas, né, que são 3 dias, e se Deus quiser, vou avançar, né? Meu objetivo é um dia chegar nos 40 dias, Deus queira que isso aconteça, né? Chegar aí nos 40 dias de jejum, para que muitas coisas comecem a romper. E eu me lembro que semana passada começou o culto aqui, e quando o louvor começou, eu não consegui parar de chorar, cara. Eu comecei a chorar, senti uma ministração poderosa de Deus na minha vida. E eu pensei, será que todo mundo está sentindo o que eu estou sentindo? Né? E eu acredito que não, irmãos. Acredito que não. Porque o que traz essa sensibilidade é a tua busca, é a tua violência, é você perseverar, é você matar a tua carne para que o teu espírito prevaleça. Então nós estamos numa guerra espiritual. E se nós quisermos vencer, nós temos que nos fazer forte, nós temos que ser violentos. Falei para minha esposa, é na violência que a gente vai começar a vencer essas barreiras que estão agindo e muitas vezes prendendo não só a nossa vida, mas a igreja também. Então você precisa ser violento, faça jejum, clame ao Senhor, ore, entre no quarto dos teus filhos, expulse o diabo de lá. Entre no quarto dos seus pais. Se você está aqui e o seu pai não está, sua mãe não está, expulsa o diabo de lá. Pisa na cabeça da serpente, usa a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Parta para o ataque. Isso é batalha espiritual.
essa é a nossa vida. Faça-se forte. Eu me lembro do testemunho de um pastor colombiano que esteve aqui no início dos anos 2000, e eu me lembro bem do testemunho dele. Ele contou o testemunho de que ele, na época, era pastor de jovens, não sei, não acompanho ele hoje em dia, então não sei como ele está. Na época ele era pastor de jovens, e o grupo de jovens dele cresceu a ponto de chegar a 1000 jovens, lá na Colômbia, em Bogotá. E ele começou a se orgulhar e dizer assim, ninguém tem um número de jovens maior do que o meu aqui na cidade. Eu sou o pastor que reúno o maior número de jovens, 1000 jovens, né? E diz que um dia ele saindo do culto, né, orgulhoso com tudo que estava acontecendo, ele passou no Coliseu, lá em Bogotá, que é tipo um grande ginásio, um estádio, né, lá de Bogotá. E ele começou a ver milhares e milhares de jovens. E aqueles jovens com camisetas pretas, de banda de rock, estava tendo lá um show de rock, né? E ele começou a criticar e falar, Senhor, como é que pode esses jovens todos reunidos aí para adorar a Satanás e tal, enfim. Aí diz que o Senhor perguntou para ele, quantos jovens você tem na tua igreja mesmo? E ele disse, para a tua glória, Senhor, 1000 jovens. E aí Deus falou assim para ele, e aí o diabo, olha aí o diabo, né? E aí ele se constrangeu e ele percebeu que ele estava lutando contra a pessoa errada, né? Então ele estava competindo com os outros pastores da cidade, ao invés de estar lutando contra o diabo. Deus falou, olha, o diabo tem muito mais jovem do que você reúne na tua igreja. E a partir daquele momento ele começou a fazer guerra espiritual, se humilhar. E eu me lembro de uma das partes do testemunho, ele falou que teve uma visão como se fosse um gênio da lâmpada, assim, muito grande assim, né? E ele observou que aquele gênio da lâmpada não tinha pescoço. Então ficava assim numa posição altiva e não tinha pescoço, ou seja, ele não conseguia se curvar, se abaixar. E ele entendeu que na vida dele e, consequentemente, na igreja, existia um poder, talvez um principado, né, um espírito dominador de orgulho, de arrogância, de altivez, né? E a partir daquele momento ele começou a se humilhar ainda mais e combater aqueles espíritos, enfim, fazer guerra espiritual, se fazer forte. E resumindo a história, hoje eu não sei, mas na época ele passou a reunir o grupo de jovens dele exatamente naquele local, no Coliseu, onde se reuniam os jovens ali para aquele show de rock. Ou seja, milhares e milhares de jovens passaram a entregar sua vida ao Senhor e a servir o Senhor Jesus, através do que? Da batalha espiritual. Então, voltando ao texto, vejam que a vitória aqui dos israelitas não veio de um exército poderoso, veio da intercessão de Moisés. Na verdade, os israelitas nesse momento eram um bando de ex-escravos, irmãos, sem experiência na batalha. Hoje Israel tem um exército poderoso, assim, muito bem treinado, mas na época era um bando de ex-escravos. Talvez eles nem tinham armas adequadas para a batalha, né? Eles eram ex-escravos. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas talvez eles atacaram os amalequitas com um pedaço de pau. Talvez. Se eles tinham alguma arma, é porque eles despojaram os egípcios ali ao sair do Egito, a última praga. Pode ser que algum homem ou outro tenha pego uma arma ali de um egípcio, a gente não sabe. Mas a Bíblia não diz, talvez foi no muque, foi com um pedaço de pau, com pedra. Mas a vitória não vem na força de um exército poderoso, a vitória vem pelo Espírito do Senhor, veio através da intercessão de Moisés. Posso ouvir um amém, irmãos? Então veja que a vitória é espiritual. E baseado nisso, até eu quero falar um pouquinho aqui de Moisés, né? Moisés foi um líder aí tremendo, né? Lidar com esse povo aqui, com mais de 1 milhão aqui de pessoas, não deve ter sido fácil, né? Então Moisés, como líder do povo, quando a batalha começa, ele manda Josué para a batalha ali com os israelitas, e ele sobe ao cume ali do outeiro para interceder. E ele abre então seus braços ali em forma de cruz, e quando ele estava dessa maneira, então Israel prevalecia, e quando ele abaixava os braços, Amaleque prevalecia na batalha. Então, queridos, olha só, preste atenção, os braços de Moisés se cansaram. A Bíblia diz que ele tinha as mãos pesadas, e os braços dele se cansaram. Amém? Agora preste atenção. Só quem está ou esteve à frente de um grupo, de uma família, de um ministério, de uma igreja vai entender o que eu vou falar.
Estar na linha de frente, irmão, é extremamente desafiador, tá? Então, por exemplo, você que é mulher, ore pelo teu marido. Ele deve estar na linha de frente. Então, você deve exercer essa missão de apoio a ele. Isso é ser submissa ao marido. É apoiar o marido na sua missão, né? Apoie os seus pais, você que é filho, na missão deles. Eles estão à frente, né? Então, apoie o seu pastor, o seu líder, porque estar à frente é extremamente desafiador. Primeiro, porque nós temos que governar bem a nossa casa, não é verdade? Então, um pastor, um líder, ele primeiro precisa ser um bom governante da sua casa, tendo os seus filhos sob disciplina, né? Então, porque se eu não consigo governar a minha casa, a minha esposa e os meus filhos, como é que eu vou governar a igreja de Deus, né? E nós prestaremos contas por isso. Agora, estar à frente, irmão, é extremamente desgastante. Quando as coisas dão certo, o crédito é de todos, não é verdade? Mas quando as coisas dão errado, irmãos, a culpa sempre recai sobre a liderança. É mais ou menos assim que funciona. Então é extremamente desgastante, cansativo, e vejam que as mãos de Moisés, elas cansaram. E se ele desfalecesse, se ele abaixasse as suas mãos, se ele não mantivesse as suas mãos erguidas, Israel seria derrotado. Mas graças a Deus, preste atenção, aqui já vai vir o segundo ponto. Moisés tinha Arão, que era o seu irmão mais velho, que se tornou um pouco adiante o primeiro sumo sacerdote ali de Israel, e ele tinha ali com ele também Ur, graças a Deus. E eles então armam uma estratégia, colocam uma pedra para Moisés sentar, e ficam um à sua direita, outro à sua esquerda, para que Moisés pudesse ter suas mãos erguidas, sustentadas, e para que Israel prevalecesse na batalha. Então, graças a Deus, Moisés não estava sozinho, não é verdade? Graças a Deus, Moisés tinha Arão e Ur ao seu lado naquele momento. Então, o segundo ponto aqui da mensagem: dê suporte espiritual, psicológico, financeiro para a sua liderança, irmãos. Porque se um líder está bem, a igreja vai estar bem. Se um líder não está bem, a igreja não vai bem. Então Arão e Ur deram o suporte que Moisés precisava e todos foram beneficiados. Veja, não foi Moisés que se beneficiou disso aí. Quem que se beneficiou? Todos. Arão, Ur e todo o povo de Israel tiveram uma vitória esmagadora. Por quê? Porque Moisés não estava sozinho no cume do monte. Então saia da sua zona de conforto. Você faz parte de um exército. Você não está aqui para consumir. Você está aqui para quê? Para participar, para ser parte. E a liderança, ela precisa ser sustentada. É ou não é? Os nossos braços precisam ser mantidos de pé, irmão. Vocês estão entendendo? Quem vai ser Arão e Ur nesse tempo? Porque meus braços também cansam, irmãos. Quero saber quem vai ser Arão e Ur. Né? E aqui eu quero glorificar Deus, né? Quero honrar aí aqueles que têm sido Arão, aqueles que têm sido Ur, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de oração, tem alguns irmãos aí que têm sido extremamente fiéis conosco, né? Todas as orações ali da manhã. Então, fora os pastores, né, que não deixa de ser a nossa obrigação estar orando, né, mas nós temos aí pelo menos umas 3 pessoas aí, né, 2, no máximo 3 aí, que estão ali conosco, perseverando. Glória a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela tua vida, irmão, irmã, que estão conosco em todas as manhãs. É muito importante. Não sabe como é bom quando a gente abre a live e vocês entram ali para estar conosco. Isso é um refrigério para nós. Isso faz com que a nossa mão não fique tão cansada, né? Louvo a Deus, né? Na quinta-feira só estava Moisés, Arão e Ur aqui. Estávamos em 3 na intercessão aqui, né? Glória a Deus por esses irmãos. Domingo, né, 9 horas, das 9 às 9h20, 20 minutos. Estamos orando ali no mezanino. Glória a Deus, sempre tem alguns irmãos ali fazendo essa missão de apoio. Como é bom quando você está ali sozinho e chega alguém, e você diz: pô, veio alguém aqui orar comigo, irmão. Isso traz descanso
os nossos braços, porque eu já estive sozinho nessa situação, né? Já falei aqui. E quando você está sozinho nessa situação, cara, se tem uma coisa que bate é o desânimo. E teve um momento sozinho ali que deu vontade de falar, não venho mais orar, ninguém quer orar, né? Mas graças a Deus, Deus não permite que isso aconteça, né? Até um dia eu vi um pastor falando isso, né? Falar, eu marco reunião de oração, ninguém vai lá na minha igreja, então eu não marco mais. A gente falou, né? Um dia eu falei com o pastor Marcos, não, aqui não, irmão. Aqui não tem essa, se a gente precisar ficar sozinho, a gente vai, a gente não quer. Mas a gente não vai deixar de orar. Nós não vamos deixar de clamar e de suplicar a Deus. Nós não vamos voltar atrás, nós vamos avançar e nós vamos criar na igreja uma cultura de oração, de jejum e de exposição da palavra. Amém? Demora de 7 a 10 anos para você criar isso numa igreja, porque as pessoas não querem isso. As pessoas querem vir na igreja. Hoje a mentalidade é a mentalidade do consumo, né? A pessoa entende que a igreja é um evento que ela vem. Então ela vem, ela quer sentar numa cadeira almofadada, ela quer ter um ar-condicionado, ela quer ter um louvor agradável que massageie o seu coração e uma palavra boa também, que a pessoa sai daqui se sentindo bem. Agora, numa igreja bíblica, nem sempre isso é possível, porque às vezes a gente tem que exortar, falar a verdade, né? Por isso que a gente diz que as igrejas bíblicas crescem devagar, né? E eu sei que a gente perde pessoas por isso, né? Assim, existem igrejas que têm tudo isso que eu estou falando para vocês. Não que elas não sejam bíblicas, tá? Se elas forem bíblicas, melhor ainda, né? Mas é isso que as pessoas procuram, em geral. Agora o desafio, o entrar na guerra, o entender que eu estou numa batalha, que eu vou ser retalhado e que eu preciso me fazer forte. Não, eu quero conforto. Irmãos, nós estamos numa guerra, lutando contra inimigos reais. Amaleque vai nos atacar. Os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso vão nos atacar. Por isso que alguns se espantam, começam a vir na igreja, começam a buscar Deus, aí começam a ser atacados, daí eles voltam atrás. Pô, comecei a buscar Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, é assim mesmo, irmão. Só que você tem que prevalecer, entendeu? Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e aí ele fugirá de vós. Se você perseverar, se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, vai chegar uma hora que ele fala, não consigo mais contra essa pessoa. Vou fugir dessa pessoa. É assim que funciona a vida espiritual. Só que nós, quando Amaleque nos ataca, a gente diz, meu Deus, estou sendo atacado. E o que eu faço? Não vou mais. Não quero mais envolvimento com as coisas espirituais. E aí eu me coloco novamente numa zona de conforto. Inclusive eu digo, se você não está sendo atacado, duas coisas, ou você está do lado das trevas, tá? Ou você faz parte do time de lá, e pode ser, Jesus disse, aquele que não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está juntando, você está do outro lado. E aí para que ele vai te atacar se você está no time dele, né? Ou você é café com leite, irmão. Sabe o que é o café com leite? Quem jogou bola aqui sabe. Eu vou escolher meu time de futebol. Que o café com leite é aquele que, sabe, é o último a ser escolhido, né? Ninguém quer ele para o time, né? É o café com leite, tanto faz. Isso aqui é só para, digamos assim, para ficar igual os dois times. Ele não faz diferença nenhuma, tá? Então, eu quero dizer para você que esse não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Né? E por isso que o diabo vai comendo pelas beiradas. Às vezes o ataque dele é sorrateiro, né? Ele vai nos pegando de mansinho, né? E a gente nem percebe, ele vai nos cozinhando, né? E quando a gente vê, a gente está, né, totalmente desviado dos caminhos do Senhor, né? Então vamos pensar em alguns inimigos que nós estamos enfrentando aqui, ó. Religiosidade é um inimigo que a gente enfrenta, né? Uma grande batalha que Jesus exerceu no seu ministério foi contra os religiosos, contra os fariseus. Então a religiosidade, né? A pessoa até tem aquela aparência de cristão, mas no fundo é uma pessoa questionadora, é uma pessoa que não vive aquilo que diz crer e por aí vai, né? Religiosidade, o orgulho, como foi falado aqui, o narcisismo, né? A idolatria, né? Estamos lutando contra a idolatria,
às vezes não é um ídolo físico, mas como nós já falamos, a avareza é uma idolatria. Quando nós colocamos a nossa família em primeiro lugar, a nossa própria vida, o nosso trabalho, o entretenimento, isso é idolatria. Feitiçaria, estamos lutando contra espíritos de feitiçaria. Como assim, pastor? Tem feitiçaria na igreja? Tem. Como? Como que a feitiçaria se manifesta na igreja? Se manifesta, por exemplo, oração contrária. Sabe a oração contrária? O pastor está falando, está pregando, está orando, está dando a direção e a pessoa está lá torcendo para que aquilo não dê certo, por exemplo. Fazendo uma oração contrária, isso é feitiçaria, né? A própria rebeldia, a obstinação, a rebelião, né? A Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, né? Então as pessoas rebeldes, e hoje a gente tem uma grande dificuldade de trazer disciplina. Disciplina é uma das áreas importantes da igreja, né? Só que o que eu noto hoje, as pessoas nos chamam de pastor até a gente passar uma direção que vai contra a vontade delas, né? Aí quando a gente passa a direção, elas não querem obedecer. Quantas vezes eu trouxe direção para pessoas e para grupo, né? Não houve um acolhimento adequado daquilo, né? Inclusive digo a vocês, irmãos, preciso abrir aqui, pessoas têm saído da nossa igreja, todas elas foram acolhidas, todas elas tiveram a oportunidade de ser tratadas e acompanhadas. Não estão aqui porque não quiseram, qualquer palavra contrária não é de Deus, tá? Então, não quiseram o tratamento, a correção e a disciplina, mas nós não vamos deixar de disciplinar, porque faz parte da igreja, a disciplina também. Mas estamos lutando contra isso, um espírito de rebeldia, de obstinação. O pastor convoca a igreja para um tempo de busca, para um congresso e tal, maioria indiferente. Eu podia usar até a palavra de Jesus, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Por que me chamais pastor, pastor, se quando eu trago uma convocação, uma ideia, uma direção, não é obedecido? Isso é feitiçaria. Imoralidades sexuais, né? Uma luta grande contra a pornografia, contra a fornicação, contra o adultério. Vivemos numa cultura extremamente sexualizada, fora as invejas, as divisões, os vícios que muitas vezes assolam cristãos, né? Então, vícios de diversas áreas, né? Vício de bebida, de tabaco, de jogo, né? Muito forte também, da própria pornografia. Então tudo isso é uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando, irmão. Você acha que a nossa mão não cansa às vezes? Eu quero saber quem vai ser Arão e Ur aqui, para sustentar as nossas mãos de pé, para que nós venhamos a prevalecer. Então, se quisermos prevalecer, nós precisamos ganhar no mundo espiritual, e isso exige violência, isso exige que sirvamos de suporte uns aos outros, e eu pergunto, quem vai dar o suporte? Então essa passagem mostra que ao sairmos do Egito, do mundo, nós vamos enfrentar batalhas, Satanás vai nos atacar, e eu repito, se você não está sendo atacado, é porque você está no mesmo caminho dele, ou você não está fazendo nenhuma diferença, é café com leite. Então faça-se forte, exerça a missão de apoio, de suporte. Alguns desfalecem porque não têm esse suporte, porque deveriam ter Arão e Ur do seu lado, né? Mas não tiveram, então faça-se forte. E um dos problemas da igreja, sabe qual é? Deus chamou a maioria de nós para sermos Arão e Ur, e às vezes nós queremos ser Moisés. Esse é o problema. Esse é o terceiro ponto, irmãos. Se Deus chamou você para ser Arão e Ur, não queira ser Moisés. Nem todo mundo é chamado para estar à frente, mas todo mundo é chamado para exercer a missão de suporte, pode ter certeza. Quem queria estar no lugar desses caras que estão ali enfrentando essa guerra política aí, que é espiritual em primeiro lugar, né, na nossa nação? Tem uns caras aí que estão sofrendo demais. Eu não queria estar lá não, Deus não me chamou para isso, mas eu posso ser Arão e Ur para esses caras. Não é verdade? Então, se Deus te chamou para ser Arão e Ur, não queira ser Moisés. A maioria de nós somos chamados para exercer missão de apoio, e a gente fica lá querendo ser Moisés, né? Criticando quem está à frente, ao invés de orar, de jejuar, de contribuir,
para que os braços de Moisés não desfaleçam. Não, quero ser Moisés, eu quero estar à frente. Aí prejudicam o exército de Deus, trazendo divisão, combatendo a liderança, reclamando, murmurando, fazendo oração contrária. Eu digo mais, os ministérios mais importantes da igreja são os invisíveis, Aqueles que não são vistos. Oração e intercessão os principais. Moisés enfrentou isso também, sabia disso ou não? Moisés enfrentou muita luta com relação a isso. Inclusive Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, se levantaram contra a liderança dele. Chegou um momento que eles disseram, será que Deus só fala com Moisés? Deus também não fala com a gente? Começaram a se achar. E aí começaram a criticar Moisés porque ele tinha casado com uma mulher cuxita. E aí Deus se manifestou, chamou os três e falou, com Moisés eu falo face a face. Por que vocês estão se rebelando contra ele? E naquele momento Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa. E por 7 dias ela teve que ficar fora do acampamento, se purificando da sua lepra até ser curada. Foi uma disciplina de Deus para Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, irmãos mais velhos de Moisés, Tipo assim, nós somos mais velhos, Moisés é nosso irmão caçula, E se rebelaram contra a liderança, quiseram ser Moisés. Então, irmãos, se Deus te chamou para exercer uma missão de apoio, não queira ser Moisés, senão o julgamento vem aí também sobre a sua vida. Então, o primeiro ponto da mensagem, faça-se forte, seja violento. O reino de Deus é conquistado pelo esforço, pela violência. Segundo ponto, exerça a missão de apoio, dê suporte às pessoas que estão sobre você ou com você, a sua liderança. E terceiro ponto, se Deus te chamou para ser Arão e Hur, não queira ser Moisés. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos, nessa hora, praticar. Nós vamos fazer guerra espiritual aqui pela sua vida, pela sua casa. Você vai guerrear conosco. Quero que o louvor esteja aqui conosco também.